Abri os olhos com o som monótono da chuva batendo no telhado. Do lado de fora da minha casa, a manhã cinzenta de Canapapolis diluía as cores do outono em aquarelas. Novembro estava frio e úmido, o que não é surpreendente para a Carolina do Norte nesta época do ano. Meu nome é Emma Holloway. Tenho 77 anos e moro sozinha na casa que compramos com o Ray, meu falecido marido. Já faz 20 anos que ele se foi, e às vezes parece que foi ontem que ele estava sentado na varanda em sua cadeira de balanço favorita. Agora aquela cadeira está no canto da sala. Não consigo me sentar nela, mas também não ouso tirá-la. Peguei meus óculos no criado mudo. Estavam onde eu os havia deixado, cuidadosamente dobrados ao lado do livro de Donna Tartt que eu tentava ler havia 3 semanas. Ao lado estava meu celular, um celular caro com tela grande, presente do meu filho no Natal passado. Para você estar sempre em contato, mãe, disse Thorne. Parecia pensativo, mas eu entendi o verdadeiro motivo. Isso tornava mais fácil para eles me controlarem sem me tirarem tempo de seus afazeres. Thorne, meu único filho, morava com a família a 15 minutos de mim, em um bairro novo em Canapapolis. Era um dentista de sucesso com clínica própria. Ele havia se casado com Levenia Rosa há 23 anos. Na época, ela era assistente em seu consultório, jovem e ambiciosa. Agora, Levenia administrava uma rede de salões de beleza, seu próprio negócio, que havia começado com um pequeno salão de beleza e agora tinha 3 unidades espalhadas pela cidade. Eles tinham 2 filhos, Audrey, de 19 anos, estudante de uma prestigiosa faculdade em Charlotte, e Edwin, de 16 anos, um estudante do ensino médio viciado em jogos de computador. Vesti um hobby quentinho e fui para a cozinha. O café do dia anterior estava me esperando, só precisava ser reaquecido. Minha rotina diária era simples e previsível. Café da manhã, leitura, uma caminhada pelo bairro, se o tempo permitisse. Almoço, TV ou um livro, outra caminhada, jantar, outro livro ou TV, dormir. Ray sempre dizia que eu pensava demais. Talvez seja verdade. No silêncio da minha casa, eu tinha tempo de sobra para pensar. Sentei-me à mesa da cozinha e olhei pela janela para a paisagem sombria. O gato do vizinho tentava escapar da chuva debaixo de uma cerca viva. Coitado. Eu o deixaria entrar em casa, mas sou alérgico. O telefone sobre a mesa vibrou e vi o nome de Thorne na tela. Estranho. Ele raramente ligava de manhã. Mãe, você já acordou? Sua voz soava profissional, como sempre. Sim, Thorne, claro. Há algo errado. Não, não. Só queria te avisar que não posso passar aqui hoje para consertar a torneira do seu banheiro. O Edwin tem uma competição, e eu prometi que o levaria. Suspirei. Thorne tinha prometido vir consertar a torneira que vazava 2 semanas antes. Toda vez, havia um motivo para o atraso. Tudo bem, eu disse. Vou chamar um encanador. Para que desperdiçar dinheiro? Eu passo por lá. Talvez no domingo, se não derem nada. Ok, querida. Eu sabia que ele não viria, mas não havia sentido em discutir. Ah, e mais uma coisa. Você poderia ficar de olho na casa na semana que vem? Levenia e eu vamos a uma conferência em Nova York por 4 dias. É isso. Eles precisam de alguma coisa. Claro, respondi. E as crianças? Audrey está na faculdade, e Edwin virá conosco. Vai ser bom para ele conhecer Nova York. Eu vou cuidar da casa. Não se preocupe. Obrigado, mãe. Você é a melhor. Vou pegar as chaves. Ele desligou sem se despedir, como sempre. Suspirei novamente e tomei um gole do meu café, que já estava esfriando. Não que Thorne fosse um mau filho. Ele não era abusivo ou violento, apenas indiferente. Ele cumpria seu dever filial, ligando uma vez por semana, passando uma vez por mês, me convidando para todos os feriados da família. Mas não havia sinceridade em tudo isso, apenas obrigação. Suas visitas eram sempre curtas e diretas. Às vezes, eu achava que sua lista de tarefas dizia: ligue para minha mãe por 5 minutos. Levenia era mais direta em sua atitude comigo.
Nos primeiros anos de casamento, ela tentava agradar, muitas vezes passando com a pequena Audrey, ajudando nas tarefas domésticas, mas aos poucos seu entusiasmo diminuiu, principalmente quando percebeu que Ray e eu não havíamos deixado nenhuma herança significativa para Thorne. Claro, havia uma casa e uma pequena poupança, mas era incomparável ao que Levenia esperava ao se casar com o filho único de um engenheiro bem-sucedido. O que ela não sabia, e nem Thorne sabia, era que Ray havia de fato deixado uma herança substancial, mas não na forma de propriedades ou contas bancárias, mas na forma de uma patente para um de seus projetos, concluído pouco antes de morrer. A tecnologia estava em alta, e uma grande empresa de tecnologia pagou 7 milhões de dólares pelos direitos exclusivos sobre ela. O dinheiro chegou à minha conta apenas um ano após a morte de Ray. Nunca contei a ninguém sobre o dinheiro, nem mesmo a Thorne, especialmente a Thorne. Na época, ele estava apenas começando a carreira, casado há 2 anos, e Audrey era apenas um bebê. Decidi que guardaria aquele dinheiro para ele e sua família, investiria com sabedoria e, quando chegasse a hora, o surpreenderia com aquela herança. A princípio, pensei em contar a ele imediatamente, mas algo me impediu. Talvez fosse intuição. Talvez eu só quisesse dar a ele uma chance de se virar sozinho. Ray sempre dizia que uma fortuna conquistada com as próprias mãos era mais valiosa do que uma herança. Então, decidi esperar. Com o passar dos anos, Thorne se tornou de fato um homem que se fez sozinho. Seu consultório odontológico prosperou. Levenia desenvolveu seu negócio. Eles compraram uma casa grande, mandaram os filhos para escolas particulares, viajaram para resorts caros. Eles não precisavam de mim. E quanto mais sucesso eles faziam, menos pensavam em mim. É claro que, superficialmente, tudo parecia decente. Eles vinham para o dia de ação de graças, para o Natal, para o meu aniversário. Às vezes, me convidavam para suas festas, onde eu me sentava num canto e ouvia conversas sobre pessoas que eu não conhecia. Thorne me apresentava aos amigos com orgulho. E esta é minha mãe, Emma. Ela ainda mora sozinha e está ótima. Parecia um elogio, mas eu podia ouvir a implicação: olha, ela não está me pressionando. Peguei meu celular e disquei o número de um encanador. O rapaz que atendeu prometeu estar lá em 1 hora. Ótimo, pensei. Não precisa esperar por Thorne. Às vezes, eu pensava que ele estava propositalmente adiando pequenos reparos para que eu finalmente desistisse e me mudasse para uma casa de repouso. Não que ele alguma vez tivesse sugerido que eu morasse com eles. Levenia se opusera veementemente à ideia, e eu não podia culpá-la. Eu não queria ser um fardo, mas era doloroso perceber que a única filha que eu havia gerado, nascido e criado, me via como um fardo irritante. Às vezes eu me perguntava o que Ray diria se visse o que nosso relacionamento com meu filho havia se tornado. Ele sempre foi mais próximo de Thorne do que eu. Solidariedade masculina, viagens de pesca juntos, conversas sobre máquinas e tecnologia. Talvez, se Ray estivesse vivo, as coisas seriam diferentes. O encanador chegou na hora certa. Um rapaz chamado Brent se mostrou falante e simpático. Ele consertou a torneira em 20 minutos, tomou o chá oferecido e até compartilhou histórias sobre sua avó, que havia comemorado recentemente seu 80º aniversário. Ela ainda dirige e joga boliche todo domingo, disse-lhe com um sorriso. Ela diz: o segredo da longevidade é nunca parar de se mexer. Sorri de volta. Era bom conversar com alguém que não olhava para o relógio a cada 5 minutos. Depois que o encanador foi embora, decidi dar uma caminhada, apesar da chuva fina. Uma capa de chuva, um cachecol, um guarda-chuva, e eu já estava lá fora, respirando o ar fresco. Adorei ver as mudanças no nosso bairro. Novos vizinhos, novas cercas, crianças que cresceram alguns centímetros durante o verão. Eu andava devagar, apoiando-me na minha bengala, não porque não conseguisse andar sem ela, mas para ter apoio nas calçadas escorregadias. Thorne tinha me dado esta bengala no meu aniversário de 75 anos. Uma linda bengala com cabo de prata. É antiga, mãe, disse ele. Então, não me dei ao trabalho de lembrá-lo de que uma bengala antiga não é o presente mais delicado para uma mãe idosa. Agradeci e usei a bengala na frente dele para não ofender. No caminho para casa, parei em um pequeno supermercado. Eu gostava de fazer compras sozinha, embora Thorne insistisse em pedir que entregassem as compras.
Você não precisa carregar sacolas pesadas, mãe, disse ele. Mas eu sabia que ele simplesmente não queria que eu sofresse um acidente ou caísse no caminho de casa para casa. Mais um problema para um filho culpado. Na loja, encontrei inesperadamente Wendy, minha ex-colega na biblioteca onde trabalhei antes de me aposentar. Não nos víamos há meses, e fiquei muito feliz em conhecê-la. Emma, faz tanto tempo que não te vejo, exclamou ela, me abraçando. Como você está? Estou bem, Wendy, respondi lentamente. Você ouviu que o Thorne abriu outro consultório? Ele tem 4 dentistas agora. Sim, ele está indo muito bem. E ouvi dizer que os negócios da Levenia também estão crescendo. 3 salões de beleza, confirmei. Ela trabalha duro. Você deveria se orgulhar deles, disse Wendy com um sorriso. Crianças bem-sucedidas como essas são a melhor recompensa para os pais. Assenti, sem saber o que dizer. Sim, eu estava orgulhosa das conquistas do meu filho. Mas será que isso me deixava feliz? Será que me deixava feliz perceber que meu único filho estava vivendo uma vida maravilhosa, mas não encontrava tempo para ligar sem motivo? E você? Perguntei, mudando de assunto. Ainda trabalha na biblioteca? Não, eu pedi demissão ano passado. Agora sou voluntária em um asilo infantil. Leio livros para crianças que... Ela não terminou a frase, mas eu entendi. Que maravilha, Wendy! Você sempre teve o dom de encontrar os livros certos para cada pessoa. Conversamos mais um pouco. Wendy me convidou para uma reunião de ex-funcionários da biblioteca no mês que vem, e prometi pensar a respeito. De volta a casa, guardei as compras e sentei-me à janela com uma xícara de chá. A chuva tinha se intensificado, e fiquei feliz por ter voltado antes do temporal de verdade. Meus pensamentos voltaram à conversa com Wendy. Talvez eu também devesse ter feito algum trabalho voluntário ou encontrado algum hobby além de ler e assistir a filmes antigos. Eu tinha tempo, minha saúde permitia e, principalmente, tinha os fundos, os mesmos 7 milhões de dólares que estavam em contas e carteiras de investimentos administradas pelo meu consultor financeiro, Alistair Prime. Alistair era a única pessoa além de mim que sabia sobre o dinheiro do rei. Ele trabalhava para uma pequena, mas respeitável empresa de investimentos, e cuidava das minhas finanças havia quase 20 anos. Graças aos seus conselhos, a quantia não só não diminuiu, como cresceu consideravelmente, apesar das crises econômicas periódicas. No início de cada mês, Alistair me enviava um relatório sobre o status das minhas contas e investimentos. Eu lia esses relatórios com atenção, embora nem sempre entendesse todos os termos. Rei me ensinou o básico sobre educação financeira, e eu tentava controlar meu dinheiro, mesmo que Alistair fizesse a maior parte do trabalho. Nunca gastei esse dinheiro comigo mesmo. Vivia da minha aposentadoria e das poucas economias que Rei e eu tínhamos antes da invenção dele. Minha casa era modesta, mas confortável, meu carro prático, mas não novo. Não me permitia luxos, acreditando que esse dinheiro era o futuro de Thorne e seus filhos. Mas e se eu estivesse errado? E se, ao proteger Thorne de uma riqueza imerecida, eu o tivesse privado da oportunidade de descobrir que seu pai não era apenas um engenheiro de classe média, mas um verdadeiro inventor cujo trabalho era avaliado em milhões? E se, ao esconder o dinheiro dele, eu tivesse involuntariamente contribuído para o seu afastamento de mim? Ou, mais provavelmente, se Thorne tivesse descoberto o dinheiro antes, não teria ficado ainda mais indiferente, acreditando que eu já estava bem de vida e não precisava da atenção dele? O telefone vibrou novamente. Desta vez era Levenia. Emma, é a Levenia. Thorne disse que você concordou em cuidar da casa na semana que vem. Ah, sim, claro. Ótimo. Fiz uma lista de coisas para fazer. Regar as plantas, verificar a correspondência, acender e apagar as luzes à noite. Vou te mandar por mensagem. Certo, Levenia. Além disso, vamos ficar com a Mickey. Ela é nossa nova gatinha. Nós a pegamos do abrigo no mês passado. Fiquei surpreso. Levenia sabia que eu era alérgico a gatos. Mas, Levenia, eu sou alérgico a... Você não vai morar na nossa casa, Emma, ela me interrompeu. Só venha 2 vezes por dia para alimentá-la e limpar a caixa de areia. Vai levar 5 minutos.
Tenho certeza de que você vai ficar bem. Eu não discuti. Claro, eu poderia ter dito que mesmo 5 minutos na presença de um gato eram suficientes para me causar uma crise de alergia, mas eu sabia que Levenia ignoraria minhas objeções ou, pior, me acusaria de ser dramática. Tudo bem, Levenia, eu cuido do gato. Obrigada, Emma. Você é uma grande ajuda. Ela desligou sem nem perguntar como eu estava. Guardei o telefone e olhei pela janela, para a chuva. Todos esses anos, eu vinha guardando o dinheiro do rei para o Thorne e sua família. Mas será que eles mereciam? Mereciam 7 milhões de dólares, pessoas que não conseguiam tirar 5 minutos para realmente perguntar sobre a minha vida? Pela primeira vez em 20 anos, me permiti pensar, e se eu gastasse esse dinheiro comigo mesmo? Comprar uma casa em algum lugar nas ilhas, contratar empregados, viajar, quem sabe até comprar um iate. E se, em vez de esperar para morrer em uma casa tranquila em Canapapolis, eu começasse a viver de verdade? O pensamento era tão desconhecido, tão libertador, que quase tive medo dele. Mas já estava fixado na minha mente, e eu sabia que voltaria a ele repetidas vezes. Dezembro chegou a Canapapolis com um vento frio e a primeira neve. Nunca fui fã do inverno, mas nos últimos anos, sua chegada trouxe uma melancolia especial. Rei adorava o Natal, pendurando guirlandas pela casa toda, montando renas brilhantes no gramado e assando biscoitos de gengibre. Depois que ele morreu, continuei a honrar algumas tradições, mas a cada ano eu fazia cada vez menos. Peguei uma pequena árvore de Natal artificial da despensa, a mesma que Rei e eu havíamos comprado na nossa última liquidação de Natal juntos. Era modesta, não passava de 1 metro de altura, mas era o suficiente para mim. Coloquei-o sobre a comoda da sala de estar, adicionei algumas bolas de vidro e uma guirlanda de prata. Essa foi toda a decoração. Sentei-me na minha cadeira e olhei para o retrato de Rei na parede. Ele estava sorrindo, em pé diante de sua mesa na garagem que havia transformado em oficina. Foi lá que nasceu sua mais recente invenção, um chip aprimorado para dispositivos médicos que mais tarde me rendeu 7 milhões de dólares. Rei trabalhou neste projeto durante os últimos 2 anos de sua vida. Ele passava horas na oficina, às vezes se esquecendo de comer. Eu lhe levava sanduíches e café, que ele devorava sem tirar os olhos dos esquemas e fórmulas. Ele me explicava seu trabalho e, embora eu não entendesse os detalhes técnicos, eu via seus olhos brilharem quando ele falava sobre as potenciais aplicações de sua invenção. Imagine, Emma, disse ele, este chip será capaz de processar dados 10 vezes mais rápido do que seus equivalentes existentes. Isso significa que os equipamentos médicos serão capazes de detectar problemas em estágios muito mais precoces. Imagine quantas vidas isso poderia salvar. Eu acreditei nele. Sempre acreditei na sua genialidade. Mesmo quando outros duvidavam, Rei não era apenas um engenheiro. Ele era um visionário. Só lhe faltava a ambição e a perspicácia empresarial para transformar suas ideias em sucesso comercial. Até essa última invenção, ele conseguiu patentear seu projeto 1 mês antes de os médicos descobrirem que ele tinha uma forma agressiva de câncer de pâncreas. Ironicamente, o homem que criou a tecnologia para a detecção precoce da doença foi ao médico tarde demais. Quando foi descoberto, o câncer já estava no estágio 4. Rei morreu 3 meses após o diagnóstico. Ele não teve tempo de ver sua invenção mudar o mundo do diagnóstico médico, não teve tempo de ser reconhecido pela comunidade profissional, não teve tempo de desfrutar das recompensas financeiras de anos de trabalho. Thorne tinha 34 anos na época. Ele tinha acabado de abrir seu consultório odontológico, tendo feito um financiamento imobiliário e um empréstimo para equipamentos. Ele e Levenia estavam casados há 2 anos, e a pequena Audrey tinha apenas 1 ano. Eles viviam modestamente em uma pequena casa nos arredores de Canapapolis, e Levenia só sonhava em ter seu próprio negócio. Após a morte de Rei, demorou vários meses até que representantes de uma grande empresa de tecnologia entrassem em contato comigo. Eles estavam interessados na patente de Rei e se ofereceram para comprá-la de volta por uma quantia substancial. Eu não sabia o que fazer. Então, procurei o conselho de Alistair Prime, um consultor financeiro que me foi recomendado por um colega de Rei. Alistair me ajudou a negociar e, por fim, consegui o melhor negócio possível, 7 milhões de dólares mais uma pequena porcentagem das vendas futuras do equipamento de chip de Rei. O dinheiro foi depositado na minha conta em um único pagamento, e de repente eu estava mais rico do que jamais imaginara.
Naquele momento, pareceu natural compartilhar a notícia com Thorne, contar-lhe sobre a genialidade do seu pai, que Ray não estava apenas consertando equipamentos na empresa onde trabalhava, mas criando novas tecnologias, para mostrar a ele que trabalho duro pode gerar resultados impressionantes, mesmo que não imediatamente. Mas algo me impediu. Talvez tenha sido uma conversa com Alistair, que me alertou para não tomar decisões precipitadas. 7 milhões é uma quantia considerável, Sr. Holloway, disse ele, mas pode desaparecer muito rápido se não for administrada com sabedoria. Vamos fazer um plano financeiro primeiro. Ou talvez tenha sido uma conversa que ouvi com Thorne quando ele me visitou logo após a morte do meu pai. Ele estava ao telefone com Levenia. Sim, estou bem. Não, a mamãe está ótima. Não se preocupe, não vou demorar. Sim, vou perguntar sobre a casa. A mamãe não pode ficar com ela sozinha. Isso é óbvio. Talvez possamos convencê-la a vendê-la e se mudar para um apartamento menor. Não, não estou pedindo para ela morar conosco. Não temos espaço suficiente. Onde mais colocaríamos minha mãe? Aquela conversa me magoou profundamente. Thorne achava que eu era um fardo antes mesmo de eu mesmo ser um fardo. Eu tinha apenas 57 anos, estava em ótima forma, trabalhava na biblioteca e não precisava de ajuda. Mas ele já estava planejando como se livrar de um possível problema. Naquele momento, decidi que não lhe contaria sobre o dinheiro, pelo menos não imediatamente. Queria ver como ele se viraria sozinho, sem a proteção financeira dos pais. Queria que ele aprendesse a valorizar o que ganhava com o próprio trabalho, como o rei lhe ensinara. E ele fez. Em 20 anos, Thorne passou de aspirante a dentista a dona de uma clínica respeitável. Levenia abriu seu primeiro salão de beleza, depois um segundo, depois um terceiro. Eles se mudaram para uma casa espaçosa em um bairro nobre, mandaram os filhos para escolas particulares e frequentaram resorts caros. Eu assisti ao sucesso deles de longe, orgulhoso de suas realizações e, ao mesmo tempo, me tornando uma parte cada vez mais insignificante de suas vidas. Quanto melhor os negócios iam, menos precisavam de mim. As ligações se tornaram menos frequentes, as visitas mais curtas, as conversas mais superficiais. Houve momentos em que quase ousei contar a Thorne sobre o dinheiro, como quando Audrey estava se candidatando à faculdade e eles estavam preocupados com a mensalidade, ou quando Levenia teve dificuldades para alugar um espaço para seu terceiro salão e teve que fazer um empréstimo. Mas todas as vezes eu desistia, em parte por medo de que eles vissem meu silêncio durante todos esses anos como uma traição, em parte porque, àquela altura, eles já estavam acostumados a resolver seus problemas sozinhos e provavelmente nem aceitariam minha ajuda, mas principalmente porque eu não queria ser valorizada apenas pelo dinheiro. Depois de tantos anos, planejei deixar-lhes dinheiro como herança. Fiz um testamento que dividia a maior parte entre Thorne, Audrey e Edwin, com uma pequena parte destinada à caridade, o Fundo para Jovens Inventores, que criei em memória de Ray. Mas ultimamente, eu andava me perguntando cada vez mais se eles mereciam a herança. Principalmente depois do incidente do Dia de Ação de Graças, quando Levenia esqueceu de me convidar para o jantar em família. Descobri por acaso, por meio de uma vizinha que os viu todos juntos em um restaurante. Quando perguntei a Thorne por que não tinha sido convidado, ele resmungou algo sobre achar que eu não gostava de restaurantes e que eles não queriam me incomodar. Não consegui dormir por um longo tempo naquela noite, pensando no fato de que meu único filho não achava adequado me incluir nas comemorações familiares, que sua esposa, que me chama de mãe há 23 anos, não vê nada de estranho em esquecer a sogra, e que meus netos, de quem eu já cuidei, agora mal me cumprimentam quando os vejo, olhando para o celular. E então me veio à mente o seguinte pensamento: e se eu gastasse esse dinheiro comigo mesmo? E se, em vez de deixar uma herança para pessoas que já eram ricas e não pareciam me valorizar muito, eu me permitisse aproveitar meus últimos anos? No dia seguinte, liguei para o Alistair e pedi que ele viesse para uma consulta. Ele ficou surpreso. Costumávamos nos encontrar uma vez por trimestre no escritório dele, e a próxima reunião ainda seria em 2 semanas. Há algo errado, Sr. Holloway? Perguntou ele, preocupado. Não, Alistair, nada urgente. É só que preciso do seu conselho para mudar alguns planos. Ele chegou 2 dias depois, elegante como sempre, carregando uma maleta de couro e vestindo um terno formal. Alistair estava na casa dos 50 anos e, nos 20 anos em que trabalhamos juntos, ele não havia mudado muito,
exceto por alguns fios grisalhos nas têmporas. A senhora está linda, senhora Holloway, disse ele quando entramos em casa. Você sempre está. Vamos lá, Alistair, sorri enquanto conduzia para a sala. Na minha idade, isso não é um elogio. É uma mentira educada. Não, não é. Você está perfeitamente preservado para 77 anos. Muitos dos meus clientes com metade da sua idade parecem muito piores. Sentamo-nos à mesa de jantar, que eu havia preparado com um jogo de chá e biscoitos caseiros. Alistair tirou uma pasta de arquivo da pasta. Então, senhora Holloway, houve alguma mudança que a senhora gostaria de discutir? Problemas com a carteira de investimentos atual? Não, Alistair. Não há nada de errado com o portfólio. Você está administrando minhas finanças muito bem, como sempre. Eu queria falar sobre. Fiz uma pausa, tentando encontrar as palavras certas, sobre algumas mudanças nos meus planos para o futuro. Ele ergueu uma sobrancelha, mas não disse nada, esperando que eu continuasse. Veja bem, todos esses anos venho juntando dinheiro para Thorne e sua família, planejando deixar uma bela herança para eles. Mas, ultimamente, tenho pensado que talvez devesse gastar um pouco comigo mesmo, enquanto ainda posso aproveitar a vida. Alistair olhou para mim atentamente. É um pensamento perfeitamente razoável, senhora Holloway. Se me permite uma observação pessoal, há muito tempo me pergunto por que a senhora vive tão frugalmente com tantos recursos. Claro, prudência financeira é louvável, mas às vezes podemos nos dar ao luxo de certos prazeres. Eu estava pensando em uma casa em algum lugar quente, talvez no Caribe ou na Flórida. Essa é uma ideia maravilhosa. Com o seu dinheiro, você pode comprar um bom imóvel em qualquer um desses lugares. Já olhou para algum em particular? Na verdade, não. Eu também estava pensando em um iate, viajar e talvez contratar funcionários. Não estou ficando mais jovem, e uma ajuda em casa seria útil. Alistair assentiu, anotando em seu caderno. Tudo é perfeitamente viável com o seu capital, senhora Holloway. Uma bela casa em um bairro nobre na Flórida ou no Caribe custará de $500 mil a $2 milhões, dependendo do tamanho e da localização. Um iate custa de 500 mil a vários milhões, novamente, dependendo do tamanho e do equipamento. Pessoal, isso dá cerca de 150 mil por ano. Viagens, vamos orçar mais 100 mil por ano. Está tudo dentro das suas possibilidades. Ouviu, e minhas fantasias começaram a tomar forma. Era realmente possível. Eu realmente podia me dar ao luxo de viver assim. Que tal uma herança para Thorne e os netos? Perguntei. Ainda quero deixar algo para eles. Mesmo que você gaste 2 ou 3 milhões em uma casa, um iate e outras compras grandes, ainda sobra uma quantia substancial para uma herança. Além disso, não se esqueça da renda de investimentos. Seu portfólio gera cerca de $400 mil por ano, o que é mais do que suficiente para cobrir suas despesas atuais e reinvestir. Combinamos que eu começaria com uma viagem ao Caribe depois do Natal. Alistair me recomendou um bom agente de viagens e prometeu preparar várias opções de portfólio de investimentos focadas nos meus novos objetivos. No dia seguinte, liguei para a agência de viagens e marquei um horário. A ideia da minha próxima viagem me encheu de energia. Pela primeira vez em muito tempo, eu estava ansioso pelo futuro em vez de olhar para o passado com nostalgia. Em meados de dezembro, Thorne ligou para discutir os planos de Natal. Mãe, estamos pensando em nos encontrar na nossa casa no dia 25, às 17 horas. Você concorda? Sim, claro, Thorne. O que posso levar? Você não precisa de nada, mãe. Levenia cuidará de tudo. Eu poderia fazer sua torta de nozes pecan favorita. Não se incomode, mãe. Levenia já pediu a sobremesa na confeitaria. Engoli meu ressentimento. Minha torta de nozes pecan sempre foi o centro das reuniões familiares. Rei disse que valia a pena viver para ver o Natal. Thorne adorava aquela torta de nozes pecan quando era criança, mas aparentemente agora ele preferia sobremesas prontas aos meus assados caseiros. Alguns dias depois, Levenia ligou pedindo para tomar conta do novo gato deles, Mickey, durante a viagem para um evento corporativo de Ano Novo. Apesar da minha alergia a gatos, da qual ela tinha plena consciência, Levenia insistiu:
você não vai morar na nossa casa, Emma, disse ela. Só passe aqui 2 vezes por dia para alimentá-la e limpar a caixa de areia. Leva 5 minutos. Tenho certeza de que você consegue. Não discuti, mesmo sabendo que 5 minutos na presença de um gato eram suficientes para me causar uma crise de alergia. Levenia desmaiou sem nem me perguntar como eu estava. Uma semana antes do Natal, decidi dar mais um passo em direção à minha nova vida. Liguei para um corretor imobiliário especializado em imóveis na Flórida e no Caribe e pedi que ele me indicasse casas para vender. No dia seguinte, recebi um e-mail com dezenas de fotos de luxuosas vilas à beira-mar. Uma delas, localizada em Saint Barts, me chamou particularmente a atenção, uma casa branca com persianas azuis, cercada por palmeiras e com acesso privativo à praia. Liguei para a corretora e disse que gostaria de visitar a casa durante minha viagem em janeiro. Ela ficou encantada e prometeu providenciar tudo. Naquela mesma noite, Thorne ligou. Parecia irritado. Mãe, você poderia vir aqui amanhã? Nossa máquina de lavar louça está quebrada e Levenia está oferecendo um jantar pré-natal para seus funcionários. Precisamos da sua ajuda com a louça. Claro, Thorne. Que horas devo chegar aí? 18 horas seria perfeito. Mãe, vista algo, decente. Vai ter gente importante lá para Levenia. Eu sentia a irritação crescendo dentro de mim. Thorne não me ligava há 2 semanas, e agora estava me ligando só porque precisavam de uma au pair de graça, e ele teve a audácia de me dizer como me vestir. Vou tentar não te envergonhar com essa cara, Thorne, eu disse, mais frio do que pretendia. Mãe, não foi isso que eu quis dizer. Estarei aí às 18 horas com roupas decentes. Desliguei o telefone, sentindo minhas mãos tremerem. Pela primeira vez em anos, me permiti demonstrar irritação ao falar com meu filho. Normalmente, eu me continha por medo de ofendê-lo ou de parecer ingrata pelas migalhas de atenção que recebia. Mas agora, com planos para uma nova vida já se formando na minha cabeça, eu me sentia mais livre. No dia seguinte, cheguei à casa deles às 18 horas, com meu melhor vestido e paletó. Levenia me recebeu na porta, já com traje de gala, cabelo e maquiagem impecáveis. Emma, graças a Deus você chegou. Os convidados vão chegar a qualquer momento. A louça está na cozinha. Os aventais estão na cozinha. Quando terminar, é só colocar os pratos no armário. Thorne vai consertar a máquina de lavar louça neste fim de semana. Ela se virou e foi para a sala sem nem me agradecer. Entrei na cozinha e encontrei uma montanha de louça suja. Obviamente, eles estavam empilhando há dias, esperando o conserto da máquina de lavar louça. Coloquei um avental e comecei a trabalhar. Passei a noite inteira na cozinha, lavando louça e, ocasionalmente, ajudando a servir. Nenhum dos convidados me deu atenção. Para eles, eu era apenas um atendente. Levenia não me apresentou a nenhum de seus colegas ou funcionários. Thorne, passando pela cozinha, gritou: "Está tudo bem, mãe?" E, sem esperar por uma resposta, voltou para os convidados. Quando o último convidado foi embora, já era quase meia-noite. Lavei o último prato, tirei o avental e fui para a sala. Levenia estava sentada no sofá, bebendo vinho. Thorne guardava os copos vazios. Então, como foi? Perguntei. Ótimo, respondeu Levenia sem olhar para mim. Obrigada pela ajuda, Emma. Obrigada, mãe, repetiu Thorne. Você nos ajudou muito. Chamei um táxi, eu disse. Ele deve chegar a qualquer momento. Um táxi? Thorne finalmente olhou para mim. Eu poderia te levar. Não precisa. Vejo que você está cansada e não quero esperar você terminar aqui. Despedi-me e fui lá fora esperar um táxi. Não queria ficar mais um minuto na casa deles, onde não me sentia mãe e avó, mas sim uma empregada, chamada quando necessário e liberada quando não. No táxi, refleti sobre como nosso relacionamento com Thorne havia mudado ao longo dos anos. Quando ele era criança, éramos muito próximos. Eu lia histórias para ele, o ensinava a andar de bicicleta, o ajudava com a lição de casa. Ele me confiava seus segredos, compartilhava seus sonhos. Quando ele começou a namorar a Levenia, fiquei feliz por ele.
Ela parecia uma garota inteligente e ambiciosa que poderia fazê-lo feliz. E talvez fosse mesmo. Talvez eles fossem mesmo felizes juntos. Simplesmente não havia espaço para mim na felicidade deles. Quando cheguei em casa, sentei-me diante do computador e abri o e-mail da corretora. Olhei as fotos da casa em St. Barts mais uma vez e mandei uma mensagem dizendo que queria marcar uma visita o mais rápido possível. Vou para a ilha no dia 3 de janeiro, escrevi, e gostaria de visitar a casa no mesmo dia. Pela primeira vez em anos, senti que estava realmente ansioso por algo. O Natal na casa de Thorne Levenia não era mais um feriado pelo qual eu ansiava. Agora era apenas um evento obrigatório a ser vivenciado. Mas ir ao Caribe, ver a casa dos sonhos, planejar uma nova vida, tudo isso me encheu de uma energia e entusiasmo que eu não sentia há muito tempo. Ray ficaria feliz, pensei enquanto olhava para a foto dele. Ele sempre quis que eu vivesse a vida ao máximo. A manhã de Natal estava inesperadamente ensolarada para dezembro em Canapapolis. Raios de luz entravam pelas persianas do meu quarto quando abri os olhos. Por um momento, pensei ter ouvido a voz de Ray me chamando para a cozinha, onde ele já havia preparado um café da manhã festivo, mas foi apenas um truque de ouvido. Ray havia falecido há 20 anos e, desde então, as manhãs de Natal se tornaram as horas mais solitárias do ano para mim. Levantei-me lentamente da cama e fui até a janela. As casas dos vizinhos estavam decoradas com guirlandas e bonecos de Natal. As crianças já corriam lá fora, exibindo seus novos presentes umas às outras. A vida continuava, com ou sem Ray. Depois de tomar o café da manhã e tomar uma xícara de café, comecei a me preparar para a visita noturna com Thorne Levenia. Embora Levenia insistisse que eu não precisava levar nada, eu não poderia ir de mãos vazias. Peguei os presentes que havia preparado, para Thorne, abotoaduras antigas que pertenceram ao seu avô, para Levenia, um lenço de seda comprado em uma boutique cara em Charlotte, para Audrey, uma pulseira de prata com suas iniciais gravadas, para Edwin, uma edição de colecionador de um romance de ficção científica que eu esperava que o interessasse. Então cuidei de mim. Escolhi um vestido azul escuro de manga comprida, elegante o suficiente para o feriado, mas não muito chamativo. Sistema: chamativo. Arrumei o cabelo e apliquei uma maquiagem leve. O espelho refletia uma mulher que parecia muito mais jovem do que seus 77 anos. Um bom jeans e cuidados pessoais fizeram seu trabalho. Eu quase não tinha rugas profundas. Minhas costas estavam retas e meu andar era confiante. Enquanto eu terminava meus preparativos, o telefone tocou. O número era desconhecido, com um código internacional. Alô, atendi com certa apreensão. Senhora Olovay. Era uma voz feminina com um leve sotaque. Aqui é Isabelle Dupre, a corretora de imóveis de St. Barts. Desculpe incomodá-la em um feriado, mas tenho ótimas notícias. Os proprietários da casa em que você estava interessada estão dispostos a reduzir o preço em $200.000 se você tomar uma decisão dentro de uma semana após a vistoria. Fiquei surpreso ao receber uma ligação no dia de Natal, mas era realmente uma boa notícia. Obrigado, Sra. Dupre. Esta é uma oferta muito interessante. Estarei na ilha no dia 3 de janeiro, como combinamos. Tudo bem, Sra. Olovay. Terei todos os documentos prontos para inspeção. Se a senhora decidir comprar a casa, podemos assinar o contrato preliminar no dia seguinte. Os proprietários estão muito motivados para vender e, com o seu orçamento de 2,5 milhões, poderíamos até discutir a inclusão de alguns móveis e equipamentos no negócio. Parece maravilhoso, respondi, sentindo a excitação crescer dentro de mim ao pensar na minha própria vila à beira-mar. Estou ansioso para te ver de novo. Eu também, Sra. Olovay. Feliz Natal para você. Feliz Natal, Sra. Dupre. Desliguei sem perceber Thorne parado na porta da cozinha. Ele tinha vindo me buscar para um jantar em família e obviamente entrou enquanto eu estava ao telefone. Seu rosto era uma mistura de surpresa e confusão. Mãe, disse-lhe lentamente, o que foi isso? Com quem você estava falando sobre $2,5 milhões? Senti o sangue fugir do meu rosto. 20 anos de segredo estavam prestes a vir à tona, e eu não estava preparada para isso. Thorne, não ouvi você entrar, eu disse. A porta estava destrancada, respondeu ele, ainda me encarando. Então, o que foi?
Algum tipo de pegadinha? Golpistas por telefone? Respirei fundo. O momento da verdade havia chegado, embora não da forma como eu planejara. Não, Thorne. Não foi uma piada, nem foram golpistas. Foi um corretor de imóveis do Caribe. Pensando em comprar uma casa em St. Barts? Suas sobrancelhas se ergueram tanto que quase desapareceram sob a linha do cabelo. Uma casa em St. Barts por 2,5 milhões de dólares. Mãe, você está bem? Talvez você devesse consultar um médico. Não há nada de errado comigo, Thorne, respondi, sentindo minha irritação se misturar à vergonha. Não estou louca, se é isso que você quer dizer. Então, por favor, explique-me como você vai comprar uma casa por 2,5 milhões, se viveu de uma pensão de bibliotecário a vida toda. Suspirei e apontei para uma cadeira. Acho melhor a gente se sentar. É uma longa história, e lamento que você esteja aprendendo sobre ela dessa forma. Thorne sentou-se, mantendo um olhar atento sobre mim. Organizei meus pensamentos e comecei a contar a história da última invenção de Ray, a patente, o acordo com a empresa de tecnologia e os 7 milhões de dólares que estavam guardados em minhas contas e carteiras de investimentos todos esses anos. Enquanto eu falava, a expressão no rosto de Thorne mudou de descrença para espanto, depois para choque, finalmente, para algo que eu não conseguia identificar, talvez uma mistura de ressentimento e raiva. Você está me dizendo, disse-lhe quando terminei, que todos esses anos você teve 7 milhões de dólares e nunca me contou nada? Nem mesmo quando fiz uma hipoteca e um empréstimo para comprar equipamentos para a clínica? Mesmo quando Levenia e eu trabalhávamos 16 horas por dia para sustentar nossa família? Mesmo quando Audrey precisou pagar a faculdade? Thorne, eu queria que você conseguisse tudo sozinha, como seu pai lhe ensinou. E você conseguiu. Olhe para você, uma dentista de sucesso com seu próprio consultório, uma casa linda, uma família feliz. Você conquistou tudo isso sem a minha ajuda financeira, e estou orgulhosa de você. Temos que ir, disse-lhe finalmente, olhando para o relógio. Levenia está esperando. Continuaremos essa conversa mais tarde com a família. O caminho até a casa de Thorne transcorreu em um silêncio tenso. Quando chegamos, Levenia nos encontrou na porta, usando um elegante vestido vermelho, com cabelo e maquiagem impecáveis. Feliz Natal, Emma, disse ela. Ela me abraçou, formal como sempre, quase sem me tocar. Entre. Já estão todos aqui. Todos se referiam a Audrey, que estava em casa por causa das férias da faculdade, e ao Edwin, que estava absorto no celular, como sempre. Os dois me cumprimentaram languidamente, aceitando presentes com sorrisos educados, mas falsos. Notei Thorne chamar Levenia de lado e dizer algo baixinho para ela. Seus olhos se arregalaram e ela me lançou um olhar de incredulidade e um interesse estranho e ganancioso. Elas sussurraram por mais alguns minutos, e então Levenia veio até mim com uma expressão totalmente nova no rosto, um sorriso largo e olhos brilhantes. Emma, querida, deixe-me pegar seu casaco, murmurou. Você está linda hoje. Esse vestido é novo? Esse tom de azul combina tão bem com você. Deixei que ela pegasse o casaco, percebendo que a nova atitude de Levenia era consequência direta da minha riqueza inesperada. Ela nunca antes se interessara pelas minhas roupas nem elogiara minha aparência. Obrigada, Levenia. Você também está linda. Vamos para a sala. Ela me pegou pelo braço, algo que nunca tinha feito antes. Fiz seu ponche favorito. Ou talvez você prefira champanhe? Temos um champanhe excelente. Francês. Um ponche seria perfeito. Obrigada. Na sala de estar, Levenia me sentou na cadeira mais confortável e quase me entregou à força um copo de ponche. Thorne sentou-se à minha frente, ainda imerso em seus próprios pensamentos. Audrey e Edwin não pareceram notar a mudança de ambiente e continuaram a mexer em seus celulares. Crianças, disse Levenia em voz alta, guardem os celulares e falem com a avó de vocês. Ela veio até aqui para ficar conosco hoje. Quase engasguei com o ponche. A viagem durava apenas 15 minutos de carro, e Levenia nunca havia insistido para que as crianças socializassem comigo. O jantar transcorreu na mesma atmosfera estranha.
Levenia continuava servindo os melhores petiscos no meu prato, interessada na minha opinião sobre todos os assuntos, rindo de cada piada minha. Thorne era mais reservado, mas notei que ele me observava como se estivesse tentando resolver um enigma. As crianças, tendo recebido sinais invisíveis dos pais, estavam excepcionalmente educadas e atenciosas. Depois da sobremesa, quando todos estávamos acomodados na sala com café, Thorne pigarreou e olhou para as crianças. Sua avó tem uma notícia incrível, disse ele. Acontece que o vovô Rei não era apenas um engenheiro, mas um verdadeiro inventor. Antes de morrer, ele patenteou uma tecnologia que foi vendida por quanto, mãe? 7 milhões de dólares. Eu respondi calmamente, sim. Os olhos de Audrey e Edwin se arregalaram quase comicamente. 7 milhões? Exclamou Audrey. Vovó, a senhora está falando sério? Com certeza, concordei. Seu avô era um gênio. Ele criou uma tecnologia que melhorou muito o diagnóstico médico. A empresa que comprou a patente pagou 7 milhões de dólares, mais uma porcentagem das vendas do equipamento. E você tem todo esse dinheiro? Perguntou Edwin, demonstrando interesse genuíno na conversa pela primeira vez na noite. Sim, Edwin. Tenho economizado todos esses anos, investindo com um consultor financeiro. Agora, é ainda mais do que os 7 milhões originais. Mas por que você nunca nos contou? Perguntou Audrey com um tom de ressentimento na voz. Eu queria que seu pai conquistasse tudo sozinho, sem a ajuda financeira dos pais. E ele conseguiu. Tenho orgulho do que ele conquistou sozinho. Mas agora que sabemos sobre o dinheiro, interveio Levenia, podemos pensar na melhor forma de usá-lo para toda a família. Olhei para ela. É isso. Estou esperando por esse momento desde que Thorne descobriu meu segredo. Na verdade, Levenia, eu já tenho planos para esse dinheiro. Que planos? Ela perguntou, ainda sorrindo, mas com tensão na voz. Vou comprar uma casa em St. Barts, talvez um iate, viajar, contratar funcionários para viver confortavelmente. O sorriso desapareceu lentamente do rosto de Levenia. Mas, isso é muito dinheiro, Emma. Você não pode gastar todo esse dinheiro sozinha. E a sua família? E o Thorne, seu único filho? E os seus netos? Thorne está perfeitamente bem de vida, eu disse calmamente. Ele tem um consultório de sucesso, uma casa, carros. Audrey está em uma faculdade de prestígio. Edwin logo o seguirá. Você não precisa do meu dinheiro. Não se trata de necessidade, Emma. Levenia estava começando a perder a paciência. Trata-se de justiça. Esse dinheiro é a herança do rei. Deve ficar na família, passar para a próxima geração. É de família, Levenia. Eu tenho. E eu também sou da família, não é? Levenia endireitou-se na cadeira, com um rosto sério. Emma, seja razoável. Você tem 77 anos. Quanto tempo mais você vai viver? 5 anos, 10. Por que precisa de uma casa nas ilhas ou de um iate? Esse dinheiro deveria ser de toda a família. Devolva-o. Houve silêncio na sala. Até Thorne pareceu chocado com a franqueza da esposa. Levenia, gritou ele para ela. O quê? Ela se virou para ele. Estou falando a verdade. Sua mãe escondeu milhões de nós todos esses anos, e agora quer gastá-los em alguma fantasia em vez de cuidar do futuro da família. É egoísmo e injusto. Olhei para ela, sentindo-me estranhamente calma. As máscaras finalmente caíram. Chega de sorrisos falsos, chega de elogios falsos, apenas pura ganância. Não vou te dar esse dinheiro, Levenia, disse eu, calma, mas com firmeza. Não agora, não depois que eu morrer. O que você quer dizer? Sua voz ficou estridente. Estou mudando o meu testamento. Em vez de deixar tudo para você, vou gastar o dinheiro comigo mesma, uma casa nas ilhas, um iate, viagens, empregados domésticos, tudo com que Rei e eu sonhamos, mas nunca podemos pagar. E o restante do dinheiro será destinado à caridade, ao fundo para jovens inventores que criei em memória de Rei. Levenia empalideceu, como se eu a tivesse atingido fisicamente. Você não pode fazer isso, sussurrou. É o dinheiro do rei e ele tem que ficar na família.
Vai ficar na família, Levvenia. Na minha família, da qual, afinal, você não faz parte. Família de verdade não são as pessoas que só lembram de você quando precisam de alguma coisa, nem aquelas que esquecem de te convidar para o dia de ação de graças, nem aquelas que te chamam para cuidar do seu gato sabendo que você é alérgica, e muito menos aquelas que só se interessam pela sua vida depois de saberem que você tem milhões. Thorne olhou para mim com uma expressão que não consegui decifrar, talvez fosse compreensão, talvez vergonha. Mãe, começou ele. Mas levantei a mão, interrompendo-o, não precisa, Thorne. Não estou culpando você nem sua família. Vocês vivem suas próprias vidas. Vocês têm suas próprias prioridades. Eu entendo isso. Mas você precisa entender que eu tenho o direito de viver a minha vida e usar meu dinheiro como eu achar melhor. Mas somos uma família, disse ele, quase suplicante. Família mais do que apenas laços de sangue, Thorne. Uma família é feita de pessoas que se importam umas com as outras, que se interessam pela vida umas das outras, que se ajudam não porque esperam receber algo em troca, mas porque se amam. Já fomos uma família, mas isso foi há muito tempo. O dia seguinte ao Natal me recebeu com silêncio. Acordei tarde, sentindo uma estranha mistura de alívio e ansiedade. Os acontecimentos da noite anterior ainda ecoavam na minha mente, a expressão de choque no rosto de Thorne, a fúria pálida de Levvenia, os olhares perplexos nos rostos dos meus netos. Meu segredo, que guardei por 20 anos, foi revelado da maneira mais inesperada. E agora eu tinha que conviver com as consequências. Preparei um café e sentei-me perto da janela, observando um menino vizinho descer a rua coberta de neve em sua bicicleta nova, a simples alegria da infância. Thorne também já tinha sido assim, uma criança entusiasmada, animada com um brinquedo novo. Quando isso mudou? Quando ele se tornou um homem para quem o dinheiro passou a ser mais importante do que relacionamentos? Ou ele sempre foi assim, e eu simplesmente não queria ver? O telefone tocou, interrompendo meus devaneios. Era Lichester. Bom dia, Sr. Holloway. Espero não ter acordado você. Não, Lichester. Estou acordado há muito tempo. Aconteceu alguma coisa? Só queria avisar que preparei os papéis para alterar seu testamento, conforme conversamos. Você poderá assiná-los depois das férias. Falei com o agente de viagens que organizou sua visita a St. Barts. Enviei todos os detalhes para o seu e-mail. Obrigado, Lichester. Você é muito pontual. Sempre feliz em ajudar. A propósito, ele fez uma pausa. A senhorita Dupre, a corretora de imóveis de St. Barts, disse que entrou em contato com você ontem. Espero que as notícias tenham sido boas. Sim, muito. Os donos estão dispostos a baixar o preço se eu tomar uma decisão rápida. Ótimo. Prepararei a transferência de fundos necessária caso você decida comprar a vila. Só preciso da sua aprovação final. Conversamos por mais alguns minutos sobre os detalhes da viagem, e eu senti a minha empolgação crescer. Aquilo estava realmente acontecendo. Eu realmente ia mudar de vida, me mudar para uma ilha, morar em uma vila de luxo à beira-mar. Aos 77 anos, finalmente decidi embarcar em uma aventura. Antes que eu pudesse desligar o telefone, a campainha tocou. Quando abri a porta, fiquei surpresa ao encontrar Thorne com um grande buquê de flores. Bom dia, mãe, disse ele, com um sorriso estranho. Pensei em passar aqui para ver como você estava. Às 9 horas da manhã, no dia seguinte ao Natal? Levantei uma sobrancelha, mas recuei, deixando-o entrar. Entre. Ele entrou, entregando-me um buquê de lindos lírios brancos e rosas, obviamente caro. São para você. Eu sei que você gosta de lírios. Eu adorava lírios, mas Thorne nunca tinha me dado flores antes, não para uma ocasião especial. Obrigada, eu disse, aceitando o buquê. São muito bonitos. Vou colocá-los na água. Na cozinha, peguei um vaso, enchi-o de água e arrumei as flores com cuidado. Thorne estava parado na porta, me observando com uma expressão indecifrável. Café? Ofereci. Sim, por favor. Servi uma xícara para ele e sentei-me à sua frente. Ficamos em silêncio por alguns longos segundos antes de ele falar. Mãe, eu queria me desculpar por ontem. Levvenia, ela não quis dizer isso.
Ela não queria que soasse tão rude. Como ela quis dizer isso, Thorne? Perguntei calmamente. Dê-nos o seu dinheiro, você vai morrer logo de qualquer jeito? Tem outra maneira de dizer isso? Ele torceu o nariz, mas continuou. Ela ficou tão chocada quanto nós. Entendeu? Que notícia incrível, 7 milhões de dólares, e você nunca nos contou. 20 anos, mãe. 20 anos você escondeu de nós que o papai era um inventor genial, que o trabalho dele valia milhões. Você não acha que tínhamos o direito de saber? Talvez, admiti. Mas, na época, tomei o que achei ser a decisão certa. Eu queria que você construísse uma vida para si mesma sem dinheiro fácil. E veja o que você conquistou, você é bem-sucedida. Você tem uma família linda, seu próprio negócio. Foi a decisão errada? Não se trata disso, mãe. Trata-se de confiança. Você não confiou em mim o suficiente para me dizer a verdade. Havia alguma verdade no que ele disse, e isso me magoou. Mas eu também vi outro motivo por trás daquela mágoa, o mesmo motivo que Levenia tinha. O que você quer, Thorne? Perguntei sem rodeios. Por que você veio aqui hoje? Ele suspirou, desviando o olhar. Quero que você reconsidere sua decisão, mãe. Esse dinheiro pode ficar com a família. Você não precisa nos dar agora, mas no futuro, para os netos, para a educação deles, para o começo da vida deles. Audrey e Edwin já têm um ótimo começo de vida graças a você e a Levenia. Eles têm oportunidades com as quais a maioria das pessoas só sonha. E eles nem me conhecem, Thorne. Mal falam comigo nas reuniões de família. Isso pode mudar, mãe. Podemos conversar mais, passar mais tempo juntos. Só agora que você descobriu sobre o dinheiro. Balancei a cabeça. Esse não é o tipo de relacionamento que eu quero, Thorne. Não é sincero. Thorne pareceu desanimado. Ele claramente não esperava que eu fosse tão inflexível. Mãe, por favor, pense nisso. Não tome nenhuma decisão precipitada. Esse dinheiro faz parte do legado do papai. Deve ficar na família. Eu sou da família, Thorne. E Rei seria a primeira pessoa a me dizer para gastar esse dinheiro comigo mesma, para viver a vida que sonhamos juntos, mas não conseguimos. Thorne terminou o café e colocou a xícara na mesa. Preciso ir. Tenho uma paciente às 10 horas. Mas voltaremos a essa conversa. Mãe, por favor, pense no que eu disse. Ele se afastou, deixando-me com um buquê deslumbrante e um gosto amargo da conversa. Percebi que aquilo era só o começo. Thorne e Levenia não desistiriam tão facilmente, principalmente com tanto dinheiro envolvido. E eu estava certa. Nos dias que se seguiram, minha casa de repente se tornou o centro das atenções da família. Levenia passou por lá com doces caseiros, comprados na padaria, mas cuidadosamente dispostos em seus próprios pratos. Thorne ligava várias vezes ao dia, perguntando sobre minha saúde e meu humor. Até os netos demonstraram uma atenção inesperada. Audrey me mandava selfies da faculdade com a legenda: "Sinto sua falta, vovó", e Edwin se ofereceu para me ajudar a configurar meu computador, mesmo sem saber que eu tinha um. Todas essas expressões repentinas de amor e preocupação eram tão transparentes que chegavam a ser lamentáveis. Mas eu não estava disposto a ceder a essas manipulações. Aceitei educadamente suas visitas e ligações, agradeci a atenção, mas permaneci firme em minha decisão. Na sexta-feira, 3 dias depois do Natal, encontrei-me com a agente de viagens que Alexander havia recomendado. Sheila Morrison revelou-se uma mulher de meia-idade, cheia de energia, especializada em viagens de luxo. "Senhora Holloway, preparei algumas opções para a senhora", disse ela, estendendo folhetos brilhantes sobre a mesa do café. "Considerando a sua preferência, recomendo começar por Saint Barthélemy, depois Antígua e talvez Santa Lúcia. Em cada ilha, temos quartos de luxo reservados nos melhores hotéis. Traslados privativos e guia pessoal, se desejar. É tudo de primeira." Folheei os folhetos, maravilhada com as imagens de águas azuis, praias de areia branca e vilas luxuosas. Era um mundo que eu nunca tinha visto antes, um mundo que sempre pareceu inalcançável. "Parece magnífico, Sheila. Quando podemos combinar tudo?"
Reservei para você no dia 3 de janeiro, conforme solicitado. Um voo direto para Saint-Martin, depois um jato particular para Saint-Barths. Um representante do hotel irá encontrá-lo e levá-lo diretamente à sua suíte. Lá, você encontrará a senhora Dupre para um tour pela vila. Excelente! E os iates? Você disse que podia organizar um passeio. Sim, claro. Temos um encontro marcado com um corretor em Antigua especializado em iates de luxo. Ele tem alguns que podem lhe interessar, variando de $800.000 a $2 milhões. Todos os iates têm no máximo 5 anos, são totalmente equipados e estão prontos para navegar. Assenti, sentindo a excitação crescer dentro de mim. Rei sempre sonhou com um iate, em velejar pela costa caribenha. Agora eu poderia realizar esse sonho por nós duas. Que maravilha, Sheila! Confio na sua escolha. Discutimos mais alguns detalhes da viagem e assinei toda a papelada necessária. Ao sair do café, me senti leve e livre, como se tivesse me livrado do peso que carreguei todos esses anos. Ao voltar para casa, encontrei uma cesta de frutas na porta e um bilhete de Levenia. Querida Emma, espero que esta fruta te anime. Thorne e eu gostaríamos de te convidar para jantar no sábado. Com carinho, Levenia. Coloquei a cesta na mesa da cozinha e balancei a cabeça. Levenia nunca tinha me deixado um presente antes e certamente nunca tinha assinado com amor. Era tão óbvio que nem chegava a ser irritante, apenas cansativo com suas tentativas transparentes de manipulação. Decidi aceitar o convite. Afinal, eu já estava partindo e precisava contar meus planos. Melhor fazer isso pessoalmente do que deixar um bilhete ou ligar do aeroporto. No sábado à noite, vesti o mesmo vestido azul escuro que usará no Natal, peguei um táxi e fui até a casa de Thorne e Levenia. Eles me receberam na porta com um entusiasmo exagerado. Mamãe, que gentileza sua vir. Thorne me abraçou com a força que não me dava há anos. Estamos tão felizes em te ver. Levenia também me abraçou, envolvendo-me numa nuvem de perfume caro. Emma, querida, você está linda. É o mesmo vestido que você usou no Natal? Combina tão bem com você. Sim, é a mesma coisa, eu disse, entrando na sala. Não vejo sentido em comprar uma nova para cada jantar. Ah, mas você poderia, exclamou Levenia, entusiasmada. Com suas possibilidades, você poderia comprar um vestido novo todos os dias. Eu nunca fui de gastar, Levenia, eu disse calmamente. E não vou começar agora. A mesa já estava posta na sala de estar, não na sala de jantar como de costume, mas ali mesmo, perto da lareira, criando uma atmosfera mais intimista e aconchegante. Havia velas na mesa, vinho caro, taças de cristal. Tudo parecia o cenário para um jantar romântico, não para uma reunião de família. As crianças vão se juntar a nós esta noite? Perguntei, percebendo que a mesa estava posta apenas para 3 pessoas. Audrey voltou para a faculdade e Edwin está na casa de um amigo, respondeu Thorne. Achamos que seria uma boa oportunidade para nós 3 conversarmos calmamente, como adultos, como uma família, acrescentou Levenia com um sorriso que não alcançou seus olhos. O jantar foi requintado, claramente encomendado em um restaurante caro, e não preparado por Levenia, que nunca fora conhecida por seus talentos culinários. A princípio, a conversa girou em torno de tópicos neutros, o tempo, as notícias locais, os filmes mais recentes. Mas eu sabia que eram apenas preliminares. Quando chegamos à sobremesa, soufflé de chocolate, meu favorito, do qual Levenia se lembrou de repente, Thorne finalmente foi direto ao assunto. Mãe, Levenia e eu temos pensado muito no que você nos contou no Natal, na invenção do papai, no dinheiro, nos seus planos. Coloquei a colher de lado, me preparando para o que viria a seguir. E percebemos que você estava absolutamente certa, disse Levenia com um sorriso que parecia quase genuíno. Você merece viver por si mesma, desfrutar dos frutos do trabalho de rei. Apoiamos totalmente sua decisão de comprar uma casa nas ilhas, de viajar e até mesmo de comprar um iate. Olhei para ela, incrédula. Era a última coisa que eu esperava ouvir de Levenia. Sério? Perguntei, cautelosa. Com certeza, exclamou ela. Só queremos fazer parte deste novo capítulo da sua vida. Poderíamos ir às suas ilhas, passar férias juntos, ajudar você a montar seu novo lar.
Uma família deve se manter unida, especialmente quando novas oportunidades como esta surgem. Ah, é isso. Eles perceberam que não conseguiriam me convencer a abandonar meus planos e agora estavam tentando se encaixar, ter acesso à minha nova vida, ao meu dinheiro, à minha vila na ilha. Muito gentil da sua parte, eu disse, neutro. Mas eu já organizei tudo. No dia 3 de janeiro, voarei para Saint Barts para ver a vila e, possivelmente, assinar um contrato preliminar de compra. Depois, irei a Antígua para ver os iates. Tudo já está reservado e pago. 3 de janeiro? Thorne pareceu surpreso. Tão cedo assim? Sim, não vejo sentido em adiar. Na minha idade, cada dia é precioso. Olhei diretamente para Levenia, lembrando-me do que ela havia dito sobre quanto tempo de vida eu ainda tinha. Mas poderíamos ir com você, exclamou Levenia, para ajudar com a seleção, com a papelada. Afinal, é uma coisa tão importante. Não se preocupe, tenho um excelente consultor financeiro e corretor imobiliário. Eles vão organizar tudo profissionalmente. Fiz uma pausa. Além disso, quero que esta seja a minha própria viagem, a minha decisão, a minha nova vida. Levenia trocou um olhar com Thorne. O plano deles claramente não estava indo como esperavam. Mãe, estamos preocupados com você, disse Thorne. Você ficará sozinha em um país estrangeiro, entre estranhos. E se algo acontecer? Eu vou ficar bem, Thorne. Não sou a velha indefesa que você parece pensar que sou. Ainda sei cuidar de mim mesma. E, além disso, estou planejando contratar uma equipe, uma auxiliar de saúde domiciliar, talvez uma secretária pessoal. Pessoas que estarão lá para mim se eu precisar de ajuda. Mas serão estranhos, mãe. Não serão da família. Às vezes, estranhos tratam você melhor do que a família, eu disse calmamente. Houve um silêncio pesado. Thorne pareceu magoado. Levenia, irritada. As máscaras de simpatia e preocupação começaram a cair. Você está cometendo um erro, Emma, disse Levenia por fim, sem mais esconder a irritação. Você ficará sozinha nesta ilha sem nós, sem uma família que realmente se importe com você. Cuidar é diferente, Levenia, respondi calmamente. Cuidar não é pensar em alguém só quando descobre que ele tem milhões. E não é oferecer ajuda só porque quer ter acesso ao dinheiro dele. Como ousa, exclamou ela, levantando-se de um salto da cadeira. Depois de tudo que fizemos por você. E o que você fez por mim, Levenia? Permaneci calmo, o que pareceu irritá-la ainda mais. Quando foi a última vez que você se interessou pela minha vida, pelos meus pensamentos, pelos meus sentimentos? Quando foi a última vez que você ligou só por diversão, sem motivo, sem necessidade? Sempre nos importamos com você, exclamou Thorne. Convidamos você para as férias, ajudamos na casa. Você fez o mínimo, Thorne, o que era considerado necessário para parecer decente aos olhos dos outros. Claro, nós cuidamos da mamãe e da sogra. Claro, ela veio no Natal. Mas você nunca se interessou por mim como pessoa. Eu era uma função para você, uma obrigação, às vezes uma babá útil quando você precisava ir a algum lugar, mas nunca uma pessoa com desejos, sonhos e esperanças próprias. Levenia parecia prestes a explodir, mas Thorne colocou a mão em seu ombro, segurando-a. Mãe, começou ele com esforço evidente, não vamos brigar. Só queremos fazer parte da sua vida, te ajudar nessa nova jornada. Isso é tão ruim assim? Não, Thorne, não é ruim. Mas não acredito que suas motivações sejam sinceras, e não quero construir uma nova vida com base em mentiras e manipulação. Quero ser honesto comigo mesmo e com os outros. Levantei-me da mesa. Obrigada pelo jantar. Estava delicioso. Vou chamar um táxi. Eu posso te levar, disse Thorne. Não, obrigado. Prefiro um táxi. Enquanto eu esperava o carro, Levenia não aguentou mais. Você vai se arrepender, Emma. Você vai ficar sozinha, e ninguém vai te ajudar quando precisar. Já estou sozinha, Levenia, respondi. A única diferença é que agora estarei sozinha em um lugar lindo, com dinheiro suficiente para criar o conforto que desejo e com pessoas que talvez me tratem melhor do que a minha própria família.
O táxi chegou e corri para a porta, sentindo-me imensamente aliviada por aquela noite finalmente ter acabado. Thorne tentou entrar em contato comigo várias vezes na semana seguinte, deixando mensagens e enviando flores. Levenia também não desistiu. Ela até trouxe Edwin, na esperança de que a visão do neto me acalmasse, mas eu permaneci inflexível. De forma não se preocupe, tenho um excelente consultor financeiro e corretor imobiliário. Eles vão organizar tudo profissionalmente. Fiz uma pausa. Além disso, quero que esta seja a minha própria viagem, a minha decisão, a minha nova vida. Levenia trocou um olhar com Thorne. O plano deles claramente não estava indo como esperavam. Mãe, estamos preocupados com você, disse Thorne. Você ficará sozinha em um país estrangeiro, entre estranhos. E se algo acontecer? Eu vou ficar bem, Thorne. Não sou a velha indefesa que você parece pensar que sou. Ainda sei cuidar de mim mesma. E, além disso, estou planejando contratar uma equipe, uma auxiliar de saúde domiciliar, talvez uma secretária pessoal. Pessoas que estarão lá para mim se eu precisar de ajuda. Mas serão estranhos, mãe. Não serão da família. Às vezes, estranhos tratam você melhor do que a família, eu disse calmamente. Houve um silêncio pesado. Thorne pareceu magoado. Levenia, irritada. As máscaras de simpatia e preocupação começaram a cair. Você está cometendo um erro, Emma, disse Levenia por fim, sem mais esconder a irritação. Você ficará sozinha nesta ilha sem nós, sem uma família que realmente se importe com você. Cuidar é diferente, Levenia, respondi calmamente. Cuidar não é pensar em alguém só quando descobre que ele tem milhões. E não é oferecer ajuda só porque quer ter acesso ao dinheiro dele. Como ousa, exclamou ela, levantando-se de um salto da cadeira. Depois de tudo que fizemos por você. E o que você fez por mim, Levenia? Permaneci calmo, o que pareceu irritá-la ainda mais. Quando foi a última vez que você se interessou pela minha vida, pelos meus pensamentos, pelos meus sentimentos? Quando foi a última vez que você ligou só por diversão, sem motivo, sem necessidade? Sempre nos importamos com você, exclamou Thorne. Convidamos você para as férias, ajudamos na casa. Você fez o mínimo, Thorne, o que era considerado necessário para parecer decente aos olhos dos outros. Claro, nós cuidamos da mamãe e da sogra. Claro, ela veio no Natal. Mas você nunca se interessou por mim como pessoa. Eu era uma função para você, uma obrigação, às vezes uma babá útil quando você precisava ir a algum lugar, mas nunca uma pessoa com desejos, sonhos e esperanças próprias. Levenia parecia prestes a explodir, mas Thorne colocou a mão em seu ombro, segurando-a. Mãe, começou ele com esforço evidente, não vamos brigar. Só queremos fazer parte da sua vida, te ajudar nessa nova jornada. Isso é tão ruim assim? Não, Thorne. Depois de preparar meu último café da manhã naquela cozinha, uma torrada com geleia e uma xícara de café forte, sentei-me à mesa e revisei todos os documentos, passagens aéreas, reservas de hotel em St. Barts, contatos de corretores de imóveis e iates, procuração para Leicester administrar minhas finanças. Tudo estava em ordem. Eu não me senti assustada, mas determinada e até um pouco animada, como uma criança antes de uma viagem tão esperada. O toque da campainha interrompeu meus devaneios. Eu não esperava visitas tão cedo, e muito menos hoje. Quando abri a porta, vi Thorne e Levenia parados na soleira, com rostos tensos. Mãe, precisamos conversar, disse Thorne sem me cumprimentar. Bom dia, Thorne e Levenia, respondi calmamente. Entrem se quiserem, mas estou muito ocupada. Meu voo parte em 4 horas. Eles entraram na casa, e notei Levenia olhando para as malas amontoadas contra a parede do corredor. Seus lábios se contraíram em uma linha fina. Então, vocês vão mesmo embora, disse ela em um tom que era uma mistura de descrença e irritação. Sim, Levenia, como já lhe disse várias vezes nas últimas 2 semanas. Virei-me para Thorne. Gostaria de um café? É a última xícara que posso lhe oferecer nesta casa. Não, obrigado, respondeu ele. Mãe, por favor, vamos conversar a sério. Você não pode simplesmente ir embora sem discutir isso com sua família, sem resolver todas as questões. Thorne, interrompi-o,
já conversamos sobre isso várias vezes, e já está tudo resolvido. Estou alugando a casa por meio de uma agência. O Alistair vai cuidar das minhas finanças. Todas as contas estão no débito automático. Sou adulta e já cuidei de tudo. Não é essa a questão, exclamou Levenia, perdendo a paciência. É sobre o dinheiro, os 7 milhões de dólares que você vai esbanjar em alguma ilha e iate em vez de deixá-los para sua família. Aí está. Finalmente, honestamente, sem pretensão nem manipulação. Fiquei quase aliviada. É exatamente esse o ponto, Levenia. Olhei-a diretamente nos olhos. O dinheiro não é sobre cuidar de mim, não é sobre relacionamentos familiares, só o dinheiro. Mãe, isso não é justo, interrompeu Thorne. Nós nos importamos com você. Você nunca morou sozinha em outro país, muito menos em uma ilha. E se você ficar doente? E se precisar de ajuda? Thorne, vou morar em um dos lugares mais luxuosos do mundo, com atendimento médico de primeira linha e uma equipe para cuidar de mim. E, ao contrário de alguns, eles farão isso não pela expectativa de herança, mas porque eu os pagarei bem. Levenia se irritou. Você não pode comprar cuidados, Emma. Você não pode simplesmente contratar pessoas e esperar que elas substituam a família. Mal consegui conter o riso. Mas é exatamente isso que você está fazendo, Levenia, tentando comprar meu favor com falsas preocupações na esperança de ganhar dinheiro. A única diferença é que eu serei honesta sobre minhas expectativas, e você não. Você é insuportável, exclamou ela. 23 anos eu te chamei de mãe, tolerei suas reclamações, te convidei para todos os feriados, e agora você me acusa de interesseira. Reclamando, arqueei uma sobrancelha. Levenia, eu nunca te critiquei, nem quando você esqueceu de me convidar para o dia de ação de graças, nem quando você me pediu para cuidar do meu gato sabendo que eu era alérgica, nem quando você me usou como assistente gratuita nos seus jantares de negócios. Eu sempre fiquei quieta, não querendo causar problemas, não querendo ser um fardo. E sabe de uma coisa? Estou cansada de não falar. Mãe, por favor, Thorne começou, mas eu levantei a mão para detê-lo. Não, Thorne, agora que estamos tendo esta conversa, é hora de eu dizer o que penso. Há 20 anos economizo o dinheiro do seu pai para você e seus filhos. Há 20 anos vivo modestamente, negando-me muitas coisas, planejando deixar-lhe uma herança. E durante todos esses anos, você só pensava em mim quando precisava de alguma coisa. Ligava uma vez por semana, visitava uma vez por mês, e sempre com algum propósito, consertar uma torneira, tomar conta das crianças, cuidar da casa. Nunca por nada, nunca por puro desejo de me ver, de conversar comigo, de saber como eu estava vivendo, o que eu estava pensando, o que eu queria. Thorne pareceu envergonhado, mas Levenia não se conteve. Não é justo. Sempre nos importamos com você. Se você tivesse dito que precisava de mais atenção, por que eu deveria pedir atenção ao meu único filho? Minha voz permaneceu calma, mas por dentro eu estava fervendo. Por que cuidar da mãe dele tinha que ser uma necessidade e não um desejo natural? Nós temos nossas próprias vidas, mãe, disse Thorne baixinho. Trabalho, filhos, compromissos. Todo mundo tem uma vida, Thorne. E eu também tenho direito à minha, passar os meus anos restantes como eu quiser, não como lhe convém. E eu escolho viver para mim, aproveitar o que seu pai ganhou, não deixar isso para pessoas que só se lembraram da minha existência quando descobriram o dinheiro. Não é justo, exclamou Levenia. Esse dinheiro é a herança do rei. Deve ficar na família, passar para a próxima geração. É exatamente isso que vai acontecer, Levenia, eu disse. Vai ajudar a criar herdeiros dignos, jovens inventores que, como ele, sonham em mudar o mundo para melhor. Criei uma fundação em seu nome que apoiará talentos que não têm condições financeiras para concretizar suas ideias. Não é esse o melhor legado para um homem que passou a vida criando coisas novas? Thorne pareceu perplexo, como se a ideia nunca lhe tivesse ocorrido. Mas Levenia olhou para mim com uma raiva indisfarçável. Você não pode fazer isso conosco, não depois de tudo o que fizemos por você. O que você fez por mim, Levenia? Perguntei. Você, pessoalmente, me lembre. Ela abriu a boca, fechou, abriu de novo, mas não conseguiu dizer nada. Exatamente, assenti. Nada,
exceto fingir ser legal quando você precisava de alguma coisa, e eu não vou mais aguentar. Naquele momento, a campainha tocou. O táxi que deveria me levar ao aeroporto havia chegado. Preciso ir, eu disse, levantando-me. Se você realmente quer fazer parte da minha vida real, sem manipulação ou segundas intenções, sabe onde me encontrar. Você tem meu número de telefone e endereço, mas não vou ligar de novo. Não vou me impor. Não vou pedir sua atenção. A escolha agora é sua. Fui em direção à porta, mas Thorne agarrou meu braço. Mãe, por favor, não faça isso. Não vá embora assim. Soltei a mão delicadamente. Não vou embora assim, Thorne. Estou planejando isso há semanas, e minha decisão é definitiva. Mas o que vamos contar às pessoas? Exclamou Levenia. Que sua mãe a abandonou e foi gastar o dinheiro da família em alguma ilha. Você pode contar a verdade a eles, Levenia, eu disse, que Emma Olovai, aos 77 anos, decidiu começar a viver para si mesma, que comprou uma casa no Caribe e um iate, que finalmente está feliz. Ou você pode inventar uma história que combine melhor com a sua imagem de nora atenciosa. Eu não me importo. Abri a porta e acenei para o taxista, que já havia descido para ajudar com a bagagem. Adeus, ou adeus, a decisão é sua. O motorista colocou minhas malas no porta-malas e eu entrei no banco de trás, sem olhar para Thorne e Levenia, que estavam parados na porta com uma expressão de confusão e raiva no rosto. Quando o táxi arrancou, não senti tristeza, mas alívio. Era como se eu tivesse me livrado do peso que carregava todos esses anos. A viagem até o aeroporto de Charlotte levou quase 1 hora. A paisagem familiar da Carolina do Norte, o lugar onde vivi toda a minha vida, passava pela janela. Pensei no que estava deixando para trás e no que me aguardava. Não, eu não senti arrependimento, apenas impaciência e entusiasmo. Tudo correu bem no aeroporto: check-in, verificação de segurança, embarque. Sentei-me na primeira classe, a primeira vez que viajei com tanto conforto. Assim que o avião decolou, olhei pela janela para a cidade que desaparecia e sorri. Um novo capítulo da minha vida havia oficialmente começado. O voo para Saint-Martin levou algumas horas, seguido por um curto voo em jato particular para Saint-Barths. A viagem inteira pareceu um sonho, cercada pelo luxo e pela atenção da equipe, apreciando a vista da janela e a sensação de liberdade. Quando finalmente pisei em Saint-Barths, fui recebido por Isabelle Dupre, minha corretora, uma elegante francesa de meia-idade, com inglês impecável e um sorriso caloroso. Senhora Olovai, bem-vinda a Saint-Barths, disse ela, apertando minha mão. Como foi seu voo? Delicioso, obrigada, respondi, respirando o ar quente tropical com aroma de mar e flores. Ótimo. Já providenciei um traslado para o hotel para você. Pode descansar esta noite, e amanhã daremos uma olhada na vila. Os proprietários aguardam ansiosamente sua decisão. Um luxuoso carro com ar-condicionado nos levou ao hotel localizado em uma praia pitoresca. Meu quarto, ou melhor, suíte, tinha vista para o oceano. De pé na varanda, observei a água azul turquesa, as palmeiras balançando ao vento, a areia branca, e pensei em Rei. Ele aprovaria a minha decisão. Ele sempre quis o melhor para mim, sempre sonhou em me mostrar o mundo, mas não teve tempo. Estou aqui, Rei, sussurrei. Finalmente estou aqui. Na manhã seguinte, Isabelle me buscou no hotel e fomos conhecer a vila. Quando chegamos ao portão, prendi a respiração. Parecia impressionante até nas fotos, mas, na realidade, superou minhas expectativas. Um edifício caiado em estilo mediterrâneo, com persianas azuis e telhado de azulejos, cercado por um exuberante jardim tropical, um terraço espaçoso com uma piscina que parecia permitir que você nadasse até o oceano lá embaixo, uma trilha privativa até a praia, escondida pelos penhascos. Por dentro, a vila era igualmente linda, cômodos amplos e iluminados, com pé direito alto, móveis requintados e obras de arte nas paredes. O quarto principal tinha vista para o oceano, e eu me imaginava acordando todas as manhãs com o som das ondas e das gaivotas. O que a senhora acha, senhora Olovai? Perguntou Isabelle, observando minha reação. Ela é perfeita, eu disse. Absolutamente perfeita. Você gostaria de fazer uma oferta aos proprietários? Sim, pelo preço que estavam pedindo, com o desconto. E eu gostaria que ficassem com os móveis.
Combinam perfeitamente com a casa. Isabelle sorriu. Acho que eles ficarão muito satisfeitos. Podemos assinar o acordo preliminar hoje, se você estiver pronto. Estou pronta, concordei. Mais do que pronta. No mesmo dia, assinamos todos os papéis necessários e fiz o primeiro pagamento. A vila seria minha em 2 semanas, após a conclusão das formalidades legais. Enquanto isso, eu poderia continuar minha viagem ao Caribe como havia planejado. No dia seguinte, voei para Antígua, onde Marcus Olden, um corretor de iates, estava me esperando. Ele me mostrou várias opções, mas imediatamente me apaixonei pelo Sea Star, um elegante iate de 22 metros com 3 cabines, um deck espaçoso e todas as comodidades modernas. Ele não era novo, 4 anos desde sua construção, mas o antigo dono mantinha em perfeitas condições. Ela é perfeita para uma pessoa com uma tripulação pequena, explicou Marcus. Manobrável o suficiente para explorar baías pequenas, mas confortável o suficiente para viagens longas, e o preço é muito razoável, $1.400.000, incluindo todo o equipamento. Eu levo, respondi sem pensar. Aquele barco era exatamente o que Rei queria, nem muito grande, nem muito pequeno, perfeito para explorar o Caribe. Marcus ficou surpreso com minha decisão rápida, mas logo se recuperou da emoção e começou a explicar os próximos passos, verificar as condições técnicas, a papelada e contratar uma tripulação. Você precisará de pelo menos um capitão e um mecânico, disse ele. Posso recomendar algumas pessoas experientes que conhecem bem estas águas. Eu agradeceria as recomendações, respondi. E preciso de pessoal para a vila em Saint Barts, uma governanta, uma cozinheira, talvez um jardineiro. Tenho um conhecido em Saint Barts que é responsável pelo recrutamento de funcionários para as vilas. Posso te colocar em contato com ele. As 2 semanas seguintes voaram como um dia. Viajei entre as ilhas, passei por pontos turísticos, encontrei-me com potenciais tripulantes de iates e funcionários de vilas, resolvi inúmeras questões organizacionais. Mas não senti cansaço, apenas alegria e entusiasmo com as novas experiências e oportunidades. Finalmente, em 15 de janeiro, tornei-me oficialmente proprietário da vila em Saint Barts e do iate Sea Star. No mesmo dia, contratei a equipe, Jean, uma experiente governanta francesa, Rafael, um talentoso chefe da Martinica, José, um sorridente jardineiro da República Dominicana. Para o iate, escolhi o capitão James, um inglês com 30 anos de experiência em navegação em águas caribenhas, e Michael, um mecânico de Trinidad. Minha nova casa rapidamente se tornou um verdadeiro lar graças aos cuidados do Jean, que a encheu de flores frescas e coisinhas aconchegantes. O Rafael preparou refeições deliciosas, combinando técnicas francesas com ingredientes locais. O José transformou o jardim em um paraíso tropical com orquídeas floridas e árvores frutíferas exóticas. Todas as manhãs, eu acordava com o som das ondas, tomava café da manhã no terraço com vista para o oceano e depois passava o dia explorando a ilha ou navegando para as ilhas vizinhas. À noite, eu costumava sentar no terraço com uma taça de vinho, observando o pôr do sol e refletindo sobre como minha vida havia mudado. Em meados de fevereiro, quando eu já estava totalmente acomodado na minha nova vida, recebi uma carta de Alistair. Ele me informou que todas as minhas finanças estavam em ordem, que a casa em Canapapolis havia sido alugada com sucesso e perguntou como eu estava me adaptando. No final da carta, havia um pós-escrito: PS, seu filho ligou várias vezes perguntando sobre seu endereço e número de telefone. Eu disse a ele que só daria essas informações com a sua permissão. Pensei bastante antes de responder. Uma parte de mim queria cortar completamente todos os laços com o passado, com as pessoas que só se lembravam de mim pelo dinheiro. Mas a outra parte, a parte que ainda se lembrava do pequeno Thorne, dos seus primeiros passos, do seu riso de bebê, não conseguia fechar a porta completamente. Acabei escrevendo para o Alistair: você pode dar meu endereço de e-mail ao Thorne. Se ele realmente quiser entrar em contato comigo, pode escrever, mas não prometo responder se eu interpretar suas palavras como nada mais do que uma tentativa de manipulação. Uma semana se passou, mas não recebi nenhuma carta de Thorne. Não fiquei surpresa nem chateada. Estava pronta para isso. Minha nova vida estava repleta de experiências vibrantes, novos conhecidos e a liberdade de fazer o que quisesse, quando quisesse. Eu não era mais uma senhora idosa solitária que só era lembrada quando necessário. Eu era Emma Lovay, uma mulher que,
aos 77 anos, havia encontrado a coragem para recomeçar. Num dia ensolarado de março, eu estava no convés do Sea Star, olhando para as águas azul turquesa e pensando em Rei, em como ele sonhava em ter um barco como aquele, em como ele queria me mostrar aquelas ilhas, mas não tinha tempo. Em como sua genialidade, seu trabalho árduo, seu amor por mim tornaram esta nova vida possível. Obrigada, Rei, sussurrei, olhando para o mar cintilante. Obrigada por este presente. James, meu capitão, subiu ao convés. Lindo dia para velejar, Sra. Holloway. Gostaria de velejar até a ilha de St. John? Tem uma enseada linda lá, onde quase não há turistas. Eu adoraria, James, sorri. E, por favor, me chame de Emma. Como quiser, Emma, ele sorriu de volta. Devo entregar as amarras? Amarrações abertas, capitão. A toda a frente. O barco se afastou lentamente do cais, ganhando velocidade. Fiquei no convés, sentindo o sol no rosto e o vento nos cabelos. E eu sabia que finalmente havia encontrado meu lugar no mundo. Um lugar onde sou respeitado, não pelo meu dinheiro, mas por quem eu sou. Um lugar onde posso ser eu mesmo sem pretensões ou concessões. Canopolos, com seus invernos frios e corações frios, ficou para trás. Para trás, ficou uma vida em que eu sempre estive em segundo plano, sempre me adaptando aos outros, sempre sacrificando meus próprios desejos pelo bem dos outros. À minha frente, o mar azul sem fim, novos horizontes, novas aventuras. Aos 77 anos, eu finalmente estava livre.